pessoal da escola do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula sobre o professor José Antunes, Ciências. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os animais. Sabemos que o reino animal é composto por uma variedade muito grande de espécies. Por ser uma variedade muito grande de espécies, ele está subdividido em vários grupos. Primeiro, nós temos a subdivisão em relação ao esqueleto, aos ossos. Nós temos os animais vertebrados e os animais invertebrados. Animais vertebrados, aqueles que possuem ossos, esqueleto, coluna vertebral. Esses são os animais vertebrados. E os animais invertebrados, aqueles que não possuem ossos, não possuem uma coluna vertebral. Os animais invertebrados, eles são inúmeras espécies, uma quantidade muito grande de animais invertebrados. Por ser uma quantidade muito grande, eles ainda estão subdivididos em vários grupos. Temos os plateumintos, matelmintos, selenterados, moluscos, são exemplos de animais invertebrados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os artrópodes. O que são os animais artrópodes? São animais que a característica principal é que ele tem patas articuladas. Eles são invertebrados que possuem patas articuladas, vários pares de patas. E essa grande quantidade de patas facilitou o quê? A conquista do espaço, do ambiente. Nós temos artrópodes em quase todos os ambientes da Terra, porque eles têm uma facilidade muito grande de se locomover, devido à quantidade de patas. Isso é uma característica, uma facilidade, para que eles possam estar em qualquer ambiente. Outra característica dos artrópodes é que eles têm um exoesqueleto. O que é exoesqueleto? Esqueleto externo. Esse esqueleto externo é importante para dar um formato do corpo. Assim como o esqueleto, os ossos, dá o formato do nosso corpo, o exoesqueleto, no caso dos artrópodes, ele também dá o formato do corpo. E, além disso, nós temos o quê? Alguns artrópodes, eles mudam esse exoesqueleto periodicamente. É o caso, por exemplo, da barata. A barata, às vezes você anda por aí e encontra uma barata branca. Por que essa barata branca? Porque ela perdeu o exoesqueleto, ela mudou, ela está mudando, E isso acontece também com outros insetos, outros artrópodes, Porque não só são insetos, são várias classes dos artrópodes, A cigarra, por exemplo, ela troca o exoesqueleto, a casca. Em ambiente que tem cigarra, você anda e você encontra casca, o exoesqueleto da cigarra que ela trocou. E isso acontece periodicamente, depende da espécie. Mas vamos lá. Os artrópodes, eles estão divididos em vários grupos. Nós temos, por exemplo, os insetos, onde nós temos uma grande variedade de insetos, muitos insetos que se encontram em qualquer ambiente, alguns que são venenosos, que são maléficos para o homem, outros que não são, outros que são benéficos, por exemplo, o caso das abelhas, que tem uma grande utilidade, na fabricação do mel, na polinização das plantas, e outros insetos, que também ajudam na polinização, na fecundação, na reprodução das plantas. Isso é de grande importância para a natureza. Então, a classe dos insetos, nós temos borboletas, nós temos gafanhotos, nós temos besouros, nós temos as abelhas, como eu já falei, mosquitos e etc. Então, isso são características, por isso que eles estão nesse mesmo grupo.
uma das características dos insetos é que eles têm 3 pares de patas. Os insetos têm 3 pares de patas. Alguns possuem asas, outros não possuem asas, né? Por exemplo, as abelhas possuem asas, as formigas não possuem asas, e enfim, são características que vão diferenciando grupos, subgrupos dentro da classe dos insetos. Mas, enfim, os insetos, além de possuir asas, 3 pares de patas, eles têm também o corpo dele dividido em 3 partes distintas, né? Cabeça, tórax e abdômen. Então, isso é uma característica dos insetos. Possui asas, 3 pares de patas e o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Já falamos dos representantes, né, que são borboleta, gafanhoto, besouro, abelhas, formigas e etc, né? Nós temos uma outra classe dos artrópodes, como eu estava falando, outra classe dos insetos é os aracnídeos, que estão continuando. Outra classe dos insetos são os aracnídeos, que são representados por aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Eles estão nesse grupo porque eles possuem características similares. Por exemplo, os aracnídeos eles já têm 4 pares de patas e eles têm um corpo dividido apenas em 2 partes, que são cefalotórax e abdômen. Uma das características dos aracnídeos é que nós temos alguns que são venenosos, como por exemplo as aranhas, os escorpiões. Não são todas as espécies, mas existem espécies que são muito venenosas, perigosas, que às vezes até pode causar morte, né? A picada de escorpiões, de algumas aranhas, pode levar o indivíduo à morte. Outro representante desse grupo são os ácaros, que a gente não vê a olho nu, mas que eles estão por muitas partes, por várias partes da nossa casa. Por exemplo, na cortina, no sofá que está parado lá, juntando pó, é um ambiente propício para os ácaros se desenvolver. E esses ácaros podem causar doenças em nosso corpo, principalmente algumas alergias, né? Temos também o carrapato como representante desse grupo, que também é muito perigoso. Tem algumas espécies de carrapato que podem levar o indivíduo à morte. E o carrapato é um ser hematófago, né? Se alimenta de sangue, e ele geralmente fica próximo ou até mesmo habitando o corpo de alguns animais, como o boi, o cavalo e outros animais, né? Porque ali ele fica preso lá nesse organismo, ele vai sugando o sangue para se alimentar. Cachorro também, às vezes quem cria cachorro que não cuida direito, aparece carrapato, e eles são perigosíssimos, né? É uma espécie muito perigosa, então pertence aos aracnídeos. Muitas pessoas confundem insetos com aracnídeos. Então, uma aranha não é um inseto, uma aranha é um aracnídeo. Uma abelha, uma formiga é um inseto. Uma aranha é um aracnídeo, um escorpião é um aracnídeo. Mas no geral, as pessoas às vezes acham que tudo é inseto. Não, tudo não é inseto. Uma barata é um inseto, mas um escorpião, um carrapato é um aracnídeo, né? Então, essa é a diferença. Além dos insetos e dos aracnídeos, nós temos outros grupos dos artrópodes. O quilópodes, que é representado pela centopeia e lacraia, que são animais que não têm muita ofensividade. As pessoas têm medo, né? Mas não são tão ofensivos assim. Não é comum, não é
é adequado você conviver com eles, mas não tem perigo para nós, né? E além disso, nós temos também os diplópodes, né? Que são representados pelo piolho de cobra, né? Que é diferente. O piolho de cobra é diferente da lacraia. Às vezes as pessoas também confundem. Piolho de cobra é aquele bichinho que fica andando às vezes dentro de casa, quando a gente toca nele, ele se enrola, que também não é ofensivo. E por último, aqui nós temos os crustáceos, que são também artrópodes, patas articuladas, e eles são representados pelo siri, caranguejo, lagosta, tatuzinho de jardim, entre outros. Uma grande importância para o ser humano é que os crustáceos são muito utilizados na alimentação, a nossa alimentação, né? Tem muita gente que se alimenta de caranguejo, de lagosta, às vezes tem restaurante muito caro que fazem pratos de lagosta e outros crustáceos, né? Que são importantes para a economia. Tem pessoas que vivem criando esses crustáceos, né? É uma forma de sobrevivência. Então, é só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala de insetos, de aracnídeos, de artrópodes em geral, às vezes a pessoa pode confundir com seres que são ofensivos para o ser humano. E isso não é verdade, né? Tem alguns que são ofensivos e outros não. Outros que são benéficos para a economia. Tem gente que vive explorando esses animais. Boa tarde.